Saudações a todos, vamos na resolução de mais um desafio. Nosso problema diz o seguinte: para estudar o analfabetismo na população com mais de 21 anos, uma instituição de pesquisa delimitou como campo de estudo uma região formada por 5 cidades, denominando-a de Polígono do Analfabetismo Adulto. Considerando a região poligonal formada e assumindo que as 5 cidades representam 5 pontos do polígono que delimita essa região, para que ela tenha o formato triangular, entre os pontos que representam as cidades é necessário que, aí temos aqui, ó, letra A, no máximo 2 pontos sejam colineares, pelo menos 2 estejam em lados paralelos. E o outro aqui, no mínimo 3 deles estejam no centro do triângulo. E letra D, pelo menos 3 estejam sobre o mesmo lado do triângulo. Bom, pessoal, então vamos colocar 5 pontos aqui de uma forma que eu consiga formar um triângulo, certo? Então, se eu colocar, por exemplo, 4 pontos colineares, dessa forma, para ter um triângulo, eu vou ter que ter um ponto fora dessa linha aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Então, eu consigo formar um triângulo, ligando esse ponto a esse, ligando esse ponto a esse e ligando aqui, ó. Certo? Note que eu tenho 4 pontos colineares, certo? E aqui está dizendo o seguinte, no máximo 2 sejam colineares. E a gente mostrou aqui que tem 4, pode ter 4, certo? Então, letra A está descartada. Letra B diz assim, pelo menos 2 estejam em lados paralelos. Pessoal, se tem lados paralelos, não consegue formar um triângulo, certo? Letra B está descartada também, certo? Lados paralelos, né? Eu tenho que formar um paralelogramo, né? E não um triângulo. Então, letra B está descartada, ficamos entre C e D. Na C diz assim, no mínimo 3 deles estejam no centro do triângulo. Pessoal, se eu fizer um triângulo com 3 pontos aqui, ó, como são 5 cidades, eu só consigo colocar 2 aqui dentro. Eu não consigo colocar mais que 2. E aqui está dizendo no mínimo 3. Então, letra C está descartada. Na letra D diz assim, pelo menos 3 estejam sobre o mesmo lado do triângulo. Verdade. Porque se eu colocar 3 pontos aqui, se eu quero o triângulo, se eu formar o triângulo aqui, for colocar mais 2 cidades aqui, se eu colocar pontos no meio, dava para fazer outros triângulos. Por exemplo, nesse exemplo aqui de cima, eu podia fazer outros triângulos aqui, ó. Vários outros. E ele quer fazer um triângulo, certo? Então, eu vou ter que colocar as outras 2 cidades, além dessas 3 aqui, num dos lados. Então, por exemplo, na primeira figura eu coloquei 4 pontos colineares, mas eu poderia escolher um aqui e outro aqui, ó. Aqui eu tenho as 5 cidades, mas eu garanto isso aqui, ó, pelo menos 3 estejam sobre o mesmo lado do triângulo. Observe que aqui tem 3 pontos, aqui tem 3 e aqui tem só 2, mas ele quer pelo menos 3 estejam sobre um dos lados, né? Um mesmo lado do triângulo. Garantindo aqui sim que a gente conseguiu. Pelo menos 3, pode ter 3 ou pode ter 4 pontos, que foi a primeira situação, certo? Então, letra D é o nosso gabarito. E finalizamos aqui mais uma questão. Espero que tenha ficado claro para vocês. É um pouco confuso, mas eu espero que todos tenham entendido, certo? Vejo vocês aí nos próximos desafios. Até mais. Tchau, tchau.